Bom, bom sábado a todos. Quando nós estudamos a palavra de Deus, normalmente nós queremos entender bem. Consegue entender? Normalmente quando nós... Facundo, senta aí. Nós, como seres humanos, nós o tempo todo buscamos coisas novas. Por que é que você compra uma roupa nova? Né? Porque você quer uma coisa diferente. E nós, como seres humanos, o tempo todo buscamos coisas novas. Né? Isso faz parte do ser humano. E se nós observarmos, nós vamos ver, por exemplo, que quando Jesus vem a essa terra, a Bíblia diz que ele apresentava, né, para aqueles que buscam, coisas novas, mais retiradas do que seria um baú velho. A palavra de Deus, a Bíblia, por isso o Rosivaldo até comentava, é um fato. Quanto mais você estuda, mais você aprende. Isso é... A diferença da Bíblia para qualquer outro livro que você leia. Pegue um livro de história e leia. Quando você for ler de novo esse livro de história, você vai ler exatamente aquilo que está ali só. Você vai pegar só aquela informação e só tem aquilo ali. A Bíblia não. A Bíblia você vai ler e vai dizer, peraí, mas eu nunca vi isso aqui. Você já leu 1, 2, 3, 10 vezes. Por quê? Porque a palavra de Deus é a única que se renova dia a dia. Lutero, no tempo dele, leu essa parábola aí do Rosivaldo, entendeu uma série de coisas, passa o tempo, o Rosivaldo lendo vai entender o que Lutero entendeu, mas vai entender mais coisas ainda. Porque Lutero precisava de uma luz para o tempo dele. Nós precisamos de luz para o nosso tempo. E Deus é tão bom que ele vai nos dar o que é, entre aspas, velho, que é o básico, que é o que está na superfície, mas vai nos dar muito mais. Então, quando você lê a Bíblia, você vai entender, por exemplo, né, questões que outros não entenderam. E eles eram tão ou mais espirituais do que nós. Por exemplo, Daniel. Nenhum de nós aqui diria que somos melhores do que Daniel. O Daniel da Bíblia, né? Daniel foi jogado na cova dos leões, uma prova de fé violenta. Daniel, né, não se curvou, estava diante do rei, não teve medo de ninguém, né? Daniel recebeu luz para a vinda de Cristo. Só que chega um momento em Daniel que ele diz, eu ouvi, mas não entendi. Disse, Daniel, você vai descansar, Daniel, né? Eu ouvi, mas não entendi. Tá bom, Daniel, você vai descansar. Não era para ele um aspecto de toda a profecia, mas mesmo assim ele foi fiel e relatou. Onde quero chegar com isso? Nós buscamos coisas novas na palavra de Deus, mas às vezes nos esquecemos daquelas coisas simples, daquelas coisas antigas. Nós gostamos, repito, de coisas novas, estudamos detalhes e aqui e ali, mas às vezes esquecemos do básico. Se você pegar, por exemplo, a própria ideia do solo que foi falada, né? O solo é preciso ser cavado, é preciso ser revolvido, é preciso ser mexido para se colocar semente ali. Esse é o nosso coração. Se os anjos não prepararem esse solo, se não mexer esse solo, né? Se não der um choque de 200 watts, não vai. Você pegar agora, né? Joga uma semente aqui. Eu não sabia que ela pode aguentar 20 anos, mas não vai nascer. Aqui não vai. Tem que o quê? Tem que mexer, tem que preparar, tem que, né? Por quê? Porque aqui tem pedregulho, tem, né? Tá tudo muito batido, tá muito... enfim. E Jesus mostrou isso também, né? O solo que é pisado, né, e tal, não vai. Tem que mexer. E é isso. O ser humano está o dia inteiro andando. Se você sair aí na rua, você vai ver gente indo para lá, para cá. O solo não está sendo mexido. Para ele está bom daquele jeito, né? Tudo, até o momento em que alguém mexe aquele solo, né? Os anjos preparam aquele solo e aí a semente vai brotar. Agora, Eu queria voltar um pouquinho, queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês, no livro de Mateus,
Mateus, quem gosta de acompanhar, capítulo 5. E vamos ver como a Bíblia tem coisas velhas e coisas novas, coisas básicas e coisas mais profundas. Quantos aqui já ouviram o Sermão das Bem-aventuranças? Quantos já ouviram o Sermão das Bem-aventuranças? Nós já ouvimos, né? Tenho certeza que você já ouviu na igreja. A Fernanda talvez já tenha ouvido na igreja. Mas vamos ver se não tem coisa escondida ali que a gente deixou passar. Por exemplo, né? Esse foi o primeiro sermão de Jesus, 5:1. Jesus, vendo a multidão. Peraí, aqui é o primeiro ensino. Jesus vendo os fariseus? Jesus vendo os pastores? Jesus vendo os judeus? Jesus vendo o povo dele? Não, Jesus vendo quem? Multidão. Esse é um sermão para multidão. Esse aqui não é pérolas aos porcos nunca. Você vai pegar, vai falar sobre o santuário e a profecia das 2.300 tardes e manhãs. Se pegar esse sermão para multidão, é pérola para os porcos. O porco tem culpa de sujar a pérola? Nenhuma. Ele simplesmente não sabe quanto vale uma pérola, certo? Então ele não tem culpa nenhuma. Quando Jesus, quando Deus, quando a inspiração está falando, não deis pérolas aos porcos, não está condenando o porco e nem está dizendo que o ser humano é um porco. Está dizendo que tem gente que não tem condições de apreciar aquilo que ele falou aqui o tempo todo. Não tem a percepção, ou a Bíblia diria o discernimento, para saber que aquilo é uma pérola. Então você às vezes está falando de coisas aqui que são pérolas e a pessoa está olhando para o teto. Por quê? Porque ela não entende o valor da pérola. Não entende o valor daquilo que ela está ouvindo, né? Então, veja, Jesus vendo a multidão. Então, para a multidão, esse é o sermão fantástico. Esse é um sermão para a pessoa que nunca ouviu falar de Cristo. Jesus vendo a multidão, subiu ao monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. E abrindo a boca os ensinava, dizendo: veja, a multidão agora vai ouvir Jesus falar. Como é o teu nome? Maitê. Maitê. Jesus agora vai falar para a multidão. A Maitê, o Facundo, o Valdinei, se são discípulos, vão fazer o quê? Está aqui, ó. Quê? Ficar mais perto. Vão ficar mais perto. O que é ficar mais perto? Ficar mais perto é chegar. É abrir a orelha bem, abrir bem o ouvido. Isso é chegar mais perto, não é? Não, peraí, eu quero ouvir. Ele está falando, peraí, deixa eu... Não é? E quem é que sempre chegava mais perto? De todos os discípulos, quem é que chegava mais perto ainda? João. É por isso que João recebeu a revelação do Apocalipse. Número 1, né? O discípulo amado. A Bíblia diz que João é o discípulo amado. Sabe quem mais que a Bíblia chama de amado? Daniel. Que impressionante, não? Eu vim porque você é muito amado. Pare para pensar. Já pensou, Maitê, em algum momento Deus dizia assim, chega um anjo perto de você e diz assim: Maitê, eu vim porque você é muito amado por Deus. Para pensar no valor disso, gente. Não é? Precioso, né? E por que Daniel e João são mencionados assim? Os dois que têm a profecia sobre a vinda de Cristo mais do que qualquer outro. Veja, os discípulos dizem: Senhor, quando serão essas coisas? Que sinal haverá da tua vinda do fim do mundo? Quando, pois, virdes a abominação da desolação de que falou o profeta? Daniel. Vai lá para Daniel. Então, de novo, a revelação da vinda de Cristo é dada aos amados de Deus. Então nós podemos, sem medo de errar, dizer que se nós sabemos da brevidade da vinda de Cristo, é porque somos muito amados por Deus. Deus ama todos.
mas aqueles a quem ele, não é que ele ama mais, é aqueles que conseguiram, como João, entender o amor de Deus. Qual é a fonte do amor? Deus. Então, para que eu possa ser amado e amar, o que eu preciso? Preciso buscar na fonte. Não tem outro caminho. E João buscava na fonte. Ele não só buscava na fonte, mas ele grudava na fonte. E grudando na fonte, ele foi recebendo cada vez mais amor. Então ele não é o discípulo amado porque Deus disse eu gosto mais do João, porque Jesus disse eu gosto mais do João. Não, é porque foi o que melhor assimilou o amor de Deus. Não, fica à vontade. Por isso que Deus fala, né? Que não faz acepção de pessoas, né? Não faz. Não é o fato de ele gostar mais de você e gostar mais de você. É o fato de você gostar mais de Deus e você gostar mais de Deus. É simples. Essa é a simplicidade. Né? O Rosivaldo colocou um exemplo aqui, que é o exemplo da placa solar. A placa solar tem que estar virada para receber. Nós somos placas solares. Nós temos que receber a energia de Deus. Para receber a energia de Deus, tem que ir aonde? Tem que ir até Ele. Mas eu não posso ir até Ele. Não é de qualquer jeito, né? Veja bem. Quando ele fala nós somos sacerdote real, ele já está nos apontando para aquele serviço que o sacerdote fazia. Então isso é muito importante também, sabe? Tem que ter uma certa reverência, porque não é de qualquer jeito. Veja, naquele tempo, né, o próprio sacerdote era fulminado se ele transgredisse qualquer uma daquelas regras. Mas eu quero voltar ao aspecto de que esse é um sermão para a multidão. Tá bem? A multidão não vai entender questões do sacerdócio mais profundas, não vai entender nada disso. Pode ver, não vai. Tente falar do sacerdócio, não vai entender. A menos que você consiga, né, ir devagarinho. Mas no aspecto aqui da multidão, o sermão vai ser muito simples. Muito simples. E ele vai começar desse jeito, que são aquelas coisas que nós esquecemos. São as raízes que nós esquecemos, que acabam não permitindo que a gente dê fruto. Por quê? Porque em algum momento nós ficamos com a teoria e esquecemos o que? Da prática. Então vamos lá, simples. Abrindo a boca, os ensinava, dizendo: bem-aventurados os humildes, porque deles é o reino dos céus. Discernimento, percepção. Onde começa? Na humildade. Humildade. Se eu não for humilde, eu falo uma coisa aqui. Falei errado. A Fernanda me repreende. Com carinho, com amor, ela me mostra errado. Se eu não sou humilde, o que acontece? Eu não aceito. E aí, eu coloquei um bloqueio no meu coração, coloquei um bloqueio na minha mente, e eu não posso aprender mais. Entendem? Eu tenho degraus até o céu. Eu cheguei no terceiro degrau, e nesse terceiro degrau eu digo: o domingo tem que ser guardado. Mas Deus me diz o quê? Sábado. Eu digo: o domingo tem que ser guardado. Eu estou no terceiro degrau da minha caminhada para o céu. A Melody vem para mim em algum momento da minha vida, nesse terceiro degrau, e me diz: é sábado. E aí eu digo: não, não é sábado. Sim, é sábado. Se eu sou humilde, o que vai acontecer? Eu vou buscar, eu vou estudar, eu vou dizer: Melody, como? Da onde você tirou isso? Vamos ver. Não é assim? E se eu sou humilde, eu vou aceitar ou vou rejeitar? Aceitar. Mas se eu sou orgulhoso, eu não aceito. E aí sabe o que vai acontecer comigo? Eu vou ficar no terceiro degrau. Eu não vou sair dali. Por quê? Porque Deus mandou alguém para me ensinar a chegar no quarto degrau. Eu aceitei? Não, eu vou ficar ali. E Deus vai insistir ali. Porque esse é o meu problema. Meu problema é ali, não é outro. Entende? Então, você vai ouvir, por exemplo, adventistas, que é o povo que foi chamado por Deus. Você vai chegar e vai dizer assim para ele: olha, a trindade é um erro. E ele vai te dizer o seguinte: isso não é ponto de salvação. Sabe qual é o nome que se dá para isso?
orgulho, falta de humildade. Ele só está preocupado com a salvação dele, não está preocupado em honrar Deus. Deus só pode ser honrado pela verdade. Jesus disse: eu glorifiquei-te na terra, fazendo a obra que me deste a fazer. E Jesus disse para cada um de nós, quando falou para os discípulos: ide e fazei discípulos, ensinando o quê? O quê? O que eu ensinei para vocês. Não é o que o pastor ensinou. Não é o que a igreja ensinou. Ah, deixa eu ir lá falar com o meu pastor. Não. Vai falar com Cristo. Ele está te ensinando pela palavra. Por que é que eu vou pegar uma vitamina de quinta qualidade, se eu posso pegar uma vitamina de primeiríssima qualidade, que vai me fortalecer o intelecto, a mente, vai me dar a percepção ou discernimento que foi falado aqui? É aqui que está o discernimento. Humildade. E a Bíblia diz, foram para Jesus, e Jesus fez o quê? Abriu-lhes o entendimento para a palavra. Nunca o Espírito de Deus vai falar contra a palavra. Você vai conhecer muitas igrejas que você vai ouvir eles dizer o seguinte: não, eu não preciso da Bíblia, o Espírito me fala. O Espírito não fala contra a palavra, não fala. Para onde foi que Jesus levou eles? Jesus abriu o entendimento deles. Para quê? Para as Escrituras. Para onde o Espírito de Deus vai te levar sempre? Escritura. Sempre vai trabalhar com os instrumentos de Deus, não vai trabalhar com outros instrumentos que não são dele. Então, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles... 3. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque eles herdarão a terra. Ninguém vai me corrigir? Ninguém vai me corrigir, gente. Deixa eu ler de novo. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque eles herdarão a terra. Tenham a coragem de repreender o erro. Não importa quem fale. Tenham a coragem. Rogério, por favor, não é o que está escrito. Não é o que está escrito. Porque é exatamente o que os pastores fazem. Eles abrem a Bíblia, mas não ensinam a Bíblia. E você tem que ter a coragem de repreender o erro. Pode não ser na hora, se não quiser. Mas se o erro é público, tem que ser repreendido publicamente. Porque aquelas pessoas todas vão embora com um erro na cabeça. Ah, mas isso... Meu irmão, você foi chamado para quê? Para ser um evangélico? Não. Para ser um pentecostal? Não. Para ser o quê? Protestante. O que o protestante faz? Protesta contra o erro. Da onde se originou a palavra protestante? Do protesto. O papado ensinando tudo errado. O que Lutero foi e fez? Protestou. Nós fomos chamados para repreender o erro, chamar o pecado pelo nome. Ah, mas eu também sou pecador. Claro que sim, com certeza. Mas Deus não chama perfeitos. Ou chama perfeitos? Não. O que Ele chama? Pecadores são arrependidos. Amém. E uma vez que você se arrepende, teu papel agora é buscar ensinar a verdade. E é preciso ter coragem para protestar contra o erro. Porque senão o erro vai se alastrando. Existe um ditado, ele não está na Bíblia. Mas eu acredito que foi inspirado por Deus. Realmente acredito. Para que o mal vença, basta que as pessoas de bem não façam nada. Não é assim? Você está vendo o mal. Você está vendo a pessoa sendo injusta, você não faz nada. Vai continuar. O que é um atalaio? O que é um atalaio? Fala, quem cala consente, né? Não. Um atalaia é aquele sujeito que fica lá no quartel, por exemplo, lá na guarita. Ele está lá. Se alguém tentar invadir o quartel, o que faz? Toca a trombeta. O livro de Ezequiel não fala exatamente isso? Eu te constituí por atalaia. Se você vê que vem o mal e não toca a trombeta, o que vai acontecer? Que as pessoas vão morrer, mas o sangue delas eu vou requerer de você. Você não tocou a trombeta. E o que é tocar a trombeta?
Tocar trombeta é exatamente isso. Ó, perigo. Ó, perigo, perigo. Se é perigoso um sujeito que pode e tenta tirar a tua vida, imagine um sujeito que o quê? Que tira a tua vida eterna. O que Deus ensina sobre isso? Tenha medo. Não tenha medo daqueles que podem fazer dano ao corpo. Tema antes aquele que pode lançar tua alma no inferno. Ora, a Maitê está andando na rua, o Facundo está com ela, à noite. Agora um ladrão começa a se aproximar da Maitê, o Facundo vê, o que ele tem que fazer? Sair correndo? Tocar a trombeta. Hã? Tocar a trombeta. Amém! Maitê, ligeiro, vem aqui, chega aqui. Fica aqui do meu lado. Tentar protegê-la. Mas vai tocar a trombeta, diz, ó o ladrão, Maitê, corre! Agora, se ele diz assim, isso não é comigo, o que vai acontecer com a Maitê? E aí, chega em casa, a Maitê foi assaltada, quem sabe até machucaram ela. Chega os dois em casa, a mãe da Maitê diz assim, o que aconteceu? Ah, o assaltante. Sim, mas e o Facundo não estava com você? Sim, mas o que aconteceu? Ele correu. Veja, se, estou falando um exemplo, por favor, tá, Facundo? Apenas um exemplo. Imagine, se nós tememos alguém que tenta tirar nossa vida, e a vida eterna, gente. Nós somos chamados por Deus para proteger as pessoas e terem a vida eterna. Então, bem-aventurados os humildes, porque deles É o reino dos é céus. o reino dos céus. É o que está escrito, não é o que eu acho, não é o que eu penso. Os humildes não vão herdar a terra. A Bíblia não diz isso. Então precisa ler com atenção. A Bíblia diz que eles vão herdar o reino dos céus. E eu fico com isso. Posso não entender mais a fundo, mas é com que eu fico. Aí eu vou avançar. Perdão. Pobres de espírito, né? Ou humildes, tanto faz. 4. O que diz o 4? Quem quer ler? 5, 4. O que diz? Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Está vendo? Bem-aventurados os que choram, porque eles serão salvos. Consolados. Não misture o que Deus diz. Coragem. Veja, o que foi que o inimigo fez para derrubar Eva? O que ele fez? Mudou só umas palavrinhas. Uma palavrinha, só uma. Deus não diz que não era para tocar. O que a Bíblia diz? Apocalipse, encerrando esse livro fantástico. Aquele que tirar algo das palavras dessa... Aquele que tirar algo das palavras dessa profecia, eu tirarei dele a parte da árvore da vida. E aquele que acrescentar, eu acrescentarei nele as pragas contidas nesse livro. Não é para tirar e não é para acrescentar. E é exatamente o que o diabo fez. Com Eva, o que ele fez? O que ele fez? Acrescentou ou tirou? Acrescentou. E com Jesus, o que ele fez? Tirou. Tirou. O que ele fez? Se tu és um filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito. Veja, ele citou a Bíblia para Eva, disse Deus, e citou a Bíblia para Jesus. Lá ele acrescentou. E aqui ele tirou. Aos teus anjos dará ordem a teu respeito, para que não tropeces em pedra. Então lança-te daqui abaixo. Jesus poderia ter corrigido ele, dizendo, peraí, faltou um pedaço, vamos citar os salmos corretos? Porque lá diz, dará ordem aos anjos a teu respeito em todos os teus caminhos, para que não tropeces em pedra. Cadê o em todos os teus caminhos? Por que ele tirou? Porque ele, tirando isso, ele muda a fé para a presunção. Ou seja, né? Sabrina, se você é uma filha de Deus, vai lá para aquele baile funk, porque está escrito. Deus dará ordem a teu respeito para que você não tropece. Não é? Isso é presunção. Pô, vai lá no baile funk, daqueles loucos, todo mundo pulando, se matando lá, bebendo, fazendo confusão, e você acha que Deus é obrigado a te proteger lá? Esse não é os caminhos de Deus, ou é? Então faltou em todos os teus caminhos. E aí o inimigo transforma a fé numa presunção. E a pessoa cai. E
como tem gente caindo nesse pecado. Um menino estava pregando lá em São Paulo. E aí, menino não, moço. E aí alguém chegou para ele e disse assim: escuta, você é um cristão de verdade? Sim. Então pula dentro da jaula do leão, já que você é um cristão de verdade. Ele pegou e pulou. Deus foi tão misericordioso com ele que não deixou o leão matar ele. Mas eu pergunto, ele agiu certo? Acho que não. Discutindo com o inimigo? O inimigo vem e diz assim: pula ali. Não. Pô, discutir com o diabo? Não. Não tenho que provar nada para ninguém. Jesus tentou provar que era o Filho de Deus? Não. Foi falado. O Pai havia lhe falado: eis o meu Filho amado em quem me compraz. Ele vivia da palavra da boca de Deus. Ele não tinha que provar nada para ninguém. Nós não temos que provar nada para ninguém. Ficar discutindo porque eu sou filho de Deus. Não. Nós pregamos a palavra. O apóstolo Paulo, inclusive, diz o quê? Os judeus querem sinais, milagre. Os cristãos querem milagre. Por isso que eles vão na igreja e milagre, milagre, milagre. Os gregos querem sabedoria, filosofia. Não, porque... Né? E Paulo? Nós, ele diz. Quem é nós? Todos nós. Os verdadeiros cristãos. Nós pregamos Cristo e esse crucificado. Então, quando você vai numa igreja e falam só de dinheiro, cai fora. Quando você vai numa igreja e só fala de milagre, cai fora. Quando você vai numa igreja, fora. A igreja tem que pregar Cristo. A boca fala. O coração está cheio. Se o sujeito fala de dinheiro, é porque o coração dele está cheio de quê? Se não prega Cristo, e é pregar, não é pegar, abrir um textozinho lá, e Cristo então disse: devolva o dízimo tal, e agora dá o dízimo, dá a oferta, dá. Peraí, gente. Então, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Então não se preocupe. Aqui vai ser choro mesmo, vai ser luta mesmo, porque isso aqui é o vestibular. Aqui é o nosso preparo para o céu. Ah, não, eu aceitei a Cristo, agora minha vida virou um mar de rosas. Tem alguma coisa errada com esse teu aceitar a Cristo. Meus problemas se acabaram. Tem algum problema. Ah, não, olha, eu vim para a igreja agora, depois que eu comecei a vir para a igreja, minha empresa virou, olha, estou ganhando dinheiro, está tudo certo. Tem alguma coisa errada. Por quê? O apóstolo Paulo diz: todos que quiserem viver piamente em Cristo Jesus padecerão, sofrerão perseguição. Se eu não estou sendo perseguido, não estou incomodando o diabo. Se eu não estou incomodando o diabo, tem alguma coisa errada. 5. Bem-aventurados os humildes, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. E como é que eu sei? Aqui a irmã diz humildes, ok. Como é que eu sei que é mansos mesmo? Basta eu olhar um exemplo. Quando Eu não sei a diferença de nós e o humilde é aquele sujeito que ouve algo e o que ele faz? O que ele faz? Aceita. O manso é aquele como Moisés. Todo mundo xingando, brigando e ele... Mais aspecto, né? É. Na verdade, de humilde e de manso, né? Não, Mais viu? aspecto, A similaridade vai haver, mas o manso é... Quer ver o manso? Moisés. Moisés. paciente, né? Incomodava. Manso. O que acontecia? Não explode. Certo? Não explode. O humilde está sempre apto a aprender. Ele não é orgulhoso. O manso é aquele que todo mundo está se arrebentando, ele está tentando ajustar tudo. Calma, gente. Calma. Humilde não quer honra. Ok? Veja, Moisés, inclusive, o que fez? Tem muito mais a ver o manso com o pacificador. Aquele que está sempre procurando, né, ajustar. E ele não explode. O humilde, ele vai, ouve, aceita. O manso está no volante, dirigindo. Ele é manso. O sujeito fecha ele tira a cabeça para fora e, ô, seu... Não, o manso se mantém tranquilo.
Esse é manso, é um espírito manso, tranquilo. Está pegando fogo tudo ao redor dele, mas ele, tranquilo. Ele não se abala fácil. Esse é o manso. Chega alguém para o cara que é manso. Viu? Você viu o Facundo? O Facundo estava lá bebendo, cachaceiro. Facundo, entende? E ela é uma pessoa mansa. Aí daqui a pouco está todo mundo inflamado contra o Facundo. E ela, mansa, tranquila. Não, calma, gente, calma. É mansa. Certo? Então, o manso é esse tipo de pessoa. E aí eu digo, mas eu quero entender melhor o manso. Moisés. O povo, quem dera estivéssemos junto às panelas do Egito. Você nos tirou do Egito para matar nós tudo aqui de fome. E ele o quê? Se ele não fosse manso, ele disse, Senhor, sabe de uma coisa? Manda um raio e acaba com essa turma. Não adianta, esse povo não quer saber. Mas ele era manso. Se necessário for, risca-me do livro da vida, mas não deixe que esse povo se perca. É manso. Abre mão da própria vida eterna pelos irmãos. Vamos de um lado E Moisés do queria outro o quê? E o que Moisés queria? Moisés queria a terra. Qual era o sonho de Moisés durante 40 anos? Ver a terra, né? Chegar Ver nela. terra. Os mansos herdarão a terra, porque os mansos querem a terra. Mas tem um povo que quer servir a Deus, no tabernáculo de Deus. Entende? O desejo deles não é herdar a terra. O desejo deles é mais profundo. Eles querem servir a Deus. E é o que vão ter. Por quê? São dons. Cada um com os seus. E vai recebendo. 6. Bem-aventurados os que têm Fome, e sede de justiça, porque eles serão. fartos. Vamos tentar falar sobre algo que parece que não é relacionado, mas é. Dá para olhar as ações do STF hoje e dizer que há justiça lá? Não. Não dá. Aí muita gente diz assim, não, eles estão certíssimos. Não, tem muita gente dizendo que os juízes estão certos. Mas a Bíblia fala contra os juízes. A Bíblia diz que chegaria um momento que não haveria mais justiça. A Bíblia diz isso. Houve justiça quando os sacerdotes levaram o povo a dizer, crucifica-o. E quem foi que levou Jesus, um inocente, a ser crucificado? Não foi o Supremo Tribunal Federal da época? Foi ou não foi? Era o Sinédrio. Então, hoje, está tudo ligado. Rosivaldo falava, parece que não, tem tudo a ver. Tudo está intrinsecamente ligado hoje. Por isso, também há uma parábola do juiz iníquo. Então, hoje, as pessoas que conseguem olhar para as ações do Supremo Tribunal Federal e conseguem ver que há injustiça, e hoje tem fome e sede de justiça, que não aceitam aquilo que está sendo feito, mesmo no campo físico, e que querem uma justiça superior àquela que eles próprios acreditam ter, que querem a justiça de Cristo, que não conseguem ver o mal, serão consolados. E isso hoje já dá para a gente ter uma pequena noção do que vai acontecer com a gente. Não tem mais lei, não se respeita no Brasil mais a Constituição. E nas igrejas não se respeita mais a Constituição bíblica, leis de Deus. A Constituição brasileira tem leis pela qual todo cidadão brasileiro deve ser regido. A Nova Jerusalém tem leis pela qual todo que se diz cristão ou que quer ser um cidadão da Nova Jerusalém tem que ser regido. Mas o que a igreja diz? O que as igrejas dizem? Não tem lei. Sábado? Para quê? Isso aí já foi abolido. E é exatamente o que o diabo está fazendo no campo físico e no campo espiritual. Por quê? Porque ele sabe que derrubando o campo espiritual, ele derruba o campo físico. É exatamente assim. As pessoas acabam acostumando-se à injustiça.
Se você observar de novo, e esse comparativo, lembrem-se, mas o Rogério está falando de política. Jesus, quando dava um exemplo, ele dava exemplo, por exemplo, da rede de pesca, para os pescadores, do solo para os lavradores. Eu não sou lavrador. A maioria aqui não é lavrador. O Rosivaldo, se nós falarmos de semente, eles vão entender. Mas se falar de rede de pesca aqui, ninguém vai entender, ninguém aqui é pescador. Então nós temos que pegar os exemplos do nosso dia a dia. Nós temos que pegar exemplos para nós. Temos que ter a sabedoria do céu para usar exemplos, entende? Que falem ao nosso coração para que a gente compare. E hoje, qualquer pessoa que olhe o campo político e olhe o campo jurídico, vai ver a confusão que está. Não se obedece mais nada. E é exatamente um reflexo do que a igreja fez. É culpa da igreja, que não fez o que deveria fazer. A Bíblia mostra que tudo nasce aonde? No campo espiritual. Não havendo profecia, o povo se corrompe. Quem se corrompe? O povo. E aí, a igreja, que deveria ser esse muro para ensinar os princípios de Deus, um Deus que diz não roubarás. E hoje você tem o roubo no meio político, que é dificilmente hoje, né, um deputado consegue fazer frente ao Supremo Tribunal Federal. Por quê? Porque ele depende do Supremo. Mas por quê? Porque não atesta para a lei de Deus, que diz não roubarás, não adulterarás. Pode ver que está tudo intrinsecamente ligado. Adultera-se a própria lei. A Constituição diz tal coisa, o sujeito vai lá e adultera. A lei de Deus diz tal coisa, o sujeito vai lá e adultera. Não, a Bíblia diz sábado. O inimigo vai lá e adultera e diz o quê? É interessante nessa questão, né? Se a gente for parar para analisar mesmo, né? Se um de nós aqui hoje, né, não temos influência. Consegue nenhuma. falar um pouco mais alto, Oswaldo? O volume está baixo. Se nós, hoje, que não temos influência nenhuma, né, buscarmos ter influência, que é possível para qualquer um de nós, né, seja de uma Câmara Municipal, seja da forma que for, ou até de um cargo concursado, seja lá o que for. Quando você tiver essa influência, que você às vezes até precisa, né, para aquilo que nós estamos falando, para realmente abrir os olhos das pessoas, você de alguma forma é responsabilizado, porque esse tipo de discurso, esse tipo de influência que você vai usar para bem, não é admitido hoje num campo desse. Perfeito. Perfeito. Isso é poucos que percebem hoje. Sim. E é fato. Sim. No nosso meio, né? Sim. Recentemente alguém me perguntou, Rogério, onde é que Deus estava na pandemia? Onde é que Deus estava quando morreram tantas crianças lá queimadas? Onde é que Deus estava? Eu falei, sabe onde? Exatamente onde nós colocamos ele. Nós tiramos ele das câmaras legislativas. Nós tiramos ele das escolas. Nós tiramos ele dos hospitais. Nós tiramos ele da nossa casa. E aí, quando acontece uma calamidade, onde é que o senhor está? Ele está onde você colocou. Sabe onde está Jesus? Isso um deputado falou, né, Rogério, inclusive. Não sei. É. Que maravilha. Não sabia. Veja, onde é que Jesus está? A Bíblia diz onde ele está. Eis que estou à porta aí, bato. Se alguém abrir, eu entro. Então ele está exatamente de onde? Batendo na porta do teu coração. E quem sabe há 20, 30, 40, 50 anos. Mas ele está do lado de fora, porque você não abriu. Ele bate. E o diabo? O diabo bate? O diabo arromba. Diz que ele é o ladrão e salteador. Essa é a diferença básica entre Cristo e o diabo. Livre-arbítrio. O diabo não deixa você exercer o livre-arbítrio. E pare agora para pensar um pouco, traga isso para o campo jurídico do Brasil hoje. Não tem livre-arbítrio. Você não pode falar o que você pensa. Vocês acham que isso não está tudo ligado? Eles estão tentando calar hoje as pessoas
Mas o objetivo deles não é calar as pessoas, o objetivo é calar os cristãos. Só que eu tenho que criar um meio, um disfarce para fazer isso. O diabo mostra a cara dele? Não. Então hoje nós estamos ouvindo falar de censura no Brasil, por quê? Porque o diabo quer censurar os cristãos. Mas ele vai buscar um meio primeiro de fazer isso, sem mostrar a cara dele. Ou não é isso? Quais são hoje os deputados e as pessoas que estão sendo censuradas? Pode observar. Todas têm um princípio cristão. Todas. Pode ver. Agora, fale de pautas, fale de coisas que não são os princípios bíblicos. Fale de aborto. Eu sou a favor do aborto. Pode. Fale contra. Problema. Fale contra o roubo. Problema. Liberta-se o ladrão. Hoje, liberta-se o ladrão e prende-se quem? O inocente. Da onde veio isso? Onde é que começou isso, gente? Não foi lá no crucificam? Foi lá. O inimigo está fazendo a mesmíssima coisa. Só que ele está entrando pelo terreno físico para não mostrar a cara dele. Quando ele conseguir uma lei que cerceia a liberdade, quem você acha que ele não vai deixar falar? Depois vai poder falar todo mundo. O cristão é que vai ser o perseguido. Porque você acha que o diabo está preocupado com essas pautas todas que estão aí? Não. Ele está preocupado com um grupo. Um grupo. Aqui está a paciência dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. É esse grupo que ele quer. Dentro de uma igreja, esse na hora sai daqui, não é teu lugar. Fale do que você quiser. Jesus, lendo a Bíblia dentro da sinagoga. Amém, aleluia, louvado seja Deus. Não foi? Lucas. Ele estava falando, lendo. Diz a Bíblia, por todos ele era louvado. Até o momento que ele disse, hoje se cumpriu essa escritura entre vós. Quando ele fez daquilo uma verdade presente, veio o problema. Pode ir lá em qualquer igreja pentecostal, vai lá, pode ler a Bíblia à vontade, amém, aleluia, aleluia. Até o momento que você trouxer aquilo para a verdade de hoje. Você vai ler, inclusive, lá, pode ler. Né? Lembra-te do dia de sábado para o santificar, tal, aleluia, e nem percebe. Daqui a pouco você diz, mas peraí, e o sábado? Ah, não, aí não. Por quê? Porque você fez aquilo uma verdade presente. Sigamos. Sempre, né? Então, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. É o que falamos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Por que eu vou alcançar misericórdia sendo misericordioso? Quer dizer que se eu não for misericordioso, Deus não vai ser misericordioso comigo? Não, não é isso. Acredite, não é isso. Por que nós devemos perdoar? Ah, se você tem algo contra o teu irmão, vai lá, deixa a oferta no altar, vai, tal. As pessoas imaginam que se eu não perdoar o Rosivaldo, Deus não vai me perdoar. Quando ele fala, né, que é para perdoar, para ser perdoado. Não é isso, gente. Quem foi que Adão perdoou para ser perdoado? Quem foi que Eva perdoou para ser perdoada? A diferença é que você não vai sentir o valor do perdão. Uma coisa é você ser perdoado, outra coisa é você abraçar o perdão. Quer ver um exemplo? O que é misericórdia por ti, né? Porque para entender o que foi feito por ti, precisa você passar por aquilo, né? Claro. Experiência. O homem não pode dar nada, nem a mulher, perdão. O homem e a mulher não podem dar nada que antes não tenham recebido de Deus. A Bíblia não diz que toda boa dádiva vem do alto. Como é que eu vou perdoar alguém se eu não fui perdoado? Entendem? Eu não vou conseguir, eu posso até tentar. Veja, um exemplo bem simples, tá? A Fernanda é uma menina. Vamos pegar o exemplo do baixinho aqui, que é mais fácil. Do Natan. O Natan agora brigou com o garotinho, certo? Os dois brigaram. Ele não gosta do garoto. E agora, o que acontece? O Natan fica doentinho. Está lá na cama doentinho.
Aquele menino que brigou com ele, o pai insiste, vai lá visitar o teu amiguinho Natan. Não, eu não gosto mais dele, vai lá visitar, ele vai lá visitar. Aí ele chega por Natan, por exemplo, e diz assim: Natan, eu fiz aquilo, assim, assado, tal, mas a pessoa não quer pedir perdão. Aí em algum momento o Natan simplesmente diz para ele assim, aí ele diz assim: me desculpa, tá, Natan? Porque eu, tá bom. Mas quando eu sarar, você vai ver. Ou seja, foi perdoado? Não. A gente diz: não, está perdoado. Até apareceu uma oportunidade para você se vingar. Pode ver. Você diz assim: está perdoado. Daqui a pouco ele vai lá e faz a mesma coisa. E aí você vai dizer o que para ele? O que você vai dizer para ele? Não te falei? Não te falei? Por quê? Porque você não perdoou. Quem perdoa, esquece. Quem perdoa, esquece. Então você comete um pecado e aí você pede perdão. Aí, daqui a pouco, daqui 15 dias, você cometeu o mesmo pecado. O que você diz para Deus? Senhor, desculpa, de novo. E sabe o que Deus vai te dizer? Como de novo? Como de novo? Não, Senhor, eu fiz de novo. Como de novo? Deus já esqueceu. Não tem de novo para ele. Se você pediu perdão, não tem de novo. Não é de novo. Entende? Porque ele diz: sou eu que jogo os teus pecados no fundo do mar, e deles não me lembro mais. O que é esse não me lembro mais? Por que Deus está dizendo que não lembra mais? Porque não quer que você lembre mais. Vamos ver um exemplo bem simples. Com isso a gente encerra. O sujeito fuma, certo? Quando é que ele vai fumar? Ele está aqui com nós. Quando é que ele vai fumar? Quando ele lembrar. Imagine que ele não lembre do cigarro mais. Ele vai fumar? Ele não lembra. Não vai fumar. O problema é que o inimigo nos lembra o tempo todo. Deus esquece e o inimigo lembra. O que aconteceu lá no céu? Vocês sabiam que na primeira guerra nos céus, antes dela, vocês sabiam que 50% dos anjos ficaram do lado do diabo? Só que aí, o que aconteceu? Jesus e os anjos bons começam a dizer: olha, escuta, mas veja, por favor, analise a situação, veja o que está acontecendo, assim, sabe? Aí, uma parte voltou de novo, e a terça parte se endureceu. E sabe qual foi o argumento do diabo para aqueles que quiseram voltar, para que eles não voltassem? Nós fomos longe demais, Deus não vai perdoar. Não é o que ele fala? Sim. Não é o que ele fala o tempo todo? Não, você foi longe demais, largue mão. Quantos filhos, né, postos fora de casa, né? Não, meu pai não vai. Mesma situação, né? O mesmo ensino, né? E aí a lição é do filho pródigo, não é? Olha só que fantástica essa lição. Por isso que eu amo essa parábola. O foco é sempre o filho pródigo, né? E o foco deveria ser o pai. Deus de amor. Todas as vezes que eu ouvi essa parábola, eu ouvi do filho pródigo. A parábola do filho pródigo. Não, deveria ser a parábola do pai amoroso. Para você ver a humildade, né, de Deus. Sim, até nisso, né? Veja só. O filho pródigo está lá. Somos nós. Somos nós. Todos os dias. Você acorda, abre os olhos. É como se Jesus dissesse bom dia. E você? Aí você levanta, lava o rosto, escova os dentes, enfim. E Deus está aí, filho, bom dia. E você? Atua. Colocando exemplo, por favor, para a multidão. Aí chega a hora do almoço. Você vai comer. E o pai, bom apetite, filho. Você nem lembra dele. Deus está esperando que você seja grato. Nada. E assim vai. Esse é o pai da parábola que todos os dias, ao longe, está vendo se o filho vem. E o filho não vem. E a filha não vem. Chega um momento em que o solo é mexido e ele, diz a Bíblia, que ele cai em si. Né? Vou ter com meu pai. Vou lá falar com meu pai. Vou dizer para ele: pai,
não sou digno de ser considerado teu filho. Faze-me como um dos teus empregados. Ele ensaiou a oração. Ele ensaiou, que diz que ele, vou lá, vou falar. Me mostrem onde foi que ele falou isso para o pai. Vocês sabiam que ele não falou? Não, falou. Não deu tempo. Foi Ele- bem ao contrário do que ele imaginava. Muito bem. De longe, o pai viu, foi lá, abraçou ele. Pai, escuta, me dá um abraço. Eu amo você. Acabou, não precisa falar mais nada. O pai já escutou, o pai já sabe, o pai já leu o coração. Já sabe o que está no teu coração. É bom confessar para que o inimigo ouça que você ama a Deus. É bom confessar em voz alta para você, não para ele. Você precisa mudar o coração. Então, a oração, e quando você pede perdão, por isso a gente falou, bem-aventurados os misericórdios, porque acharão misericórdia. Não é que se você não expressar misericórdia, você não vai ter misericórdia. Não, você não vai sentir o poder do perdão. Você cometeu um pecado, pede perdão, você tem que abraçar aquele perdão. Tem que realmente crer que foi perdoado. Mas se 10 minutos depois você chegar e confessar de novo o pecado, você está dizendo que você não acreditou que foi perdoado. Agora, claro, você foi lá e cometeu o pecado, agora tem que pedir perdão de novo, é óbvio. Sim, mas não por aquilo. Quantas pessoas ficam remoendo um pecado que cometeram? A vida inteira, às vezes. Por quê? Porque não confiaram no perdão. Não conhece o pai. Não, mesmo os que conhecem, Oswaldo. Tem gente que vai e pede perdão, mas mesmo assim fica remoendo. Conhecer justamente isso, porque veja bem, aquilo lá que a gente estava falando sobre os discípulos, né? Que vinham e se aconchegavam ali ao colo do mestre. É justamente isso. Sim, Um pouco do conhecimento. amém. Né? Claro. Qual foi a grande diferença, com isso a gente encerra, qual foi a grande diferença entre Judas e Pedro? Quantas vezes Pedro negou Cristo? 3. E Judas também. Ambos traíram. Mas um se arrependeu e o outro não. Tudo bem, mas espera aí, vamos lá. Muito bem colocado. Um se arrependeu, outro não. Por quê? Se o arrependimento é um dom. Não, o arrependimento é um dom de Deus. É um presente de Deus. Por que um se arrependeu e outro não? Se o... Veja, presente. Presente. Se eu chego e digo assim, tó, presente. É presente. Você tem algum mérito nisso? Não. Então, peraí. Então, vamos lá. Vamos exercitar nossa mente naquilo que a palavra de Deus é mais profunda. Um se arrependeu e outro não. Mas aí, parece que o arrependimento é próprio do coração humano. Um se arrependeu, outro não. Então, um tem mérito, outro não. E não é. O arrependimento é um dom de Deus. Então, peraí. Vamos tentar entender o que aconteceu ali? Tudo é para nós. Tudo é para nós. Jesus disse para Pedro, Pedro, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Certo? Palavra. O que Pedro fez com aquela palavra? Guardou no coração. Como eu sei que ele guardou? Como eu sei que ele guardou no coração? Porque quando o galo cantou, o que aconteceu? Ele se lembrou. Ah, então peraí. Guarda a palavra no teu coração. Guarda. Leu? Guarda. Não é o que a palavra de Deus diz? Muito bem. Então, guardou. O que aconteceu? Quando o galo cantou, veja bem, eu estou aqui. Jesus me disse que o galo vai cantar 3 vezes e eu vou negar ele. Ele não vai cantar, eu vou negar ele 3 vezes. Quando ele nega pela 3ª vez, o galo canta. Para onde você acredita que foi o olhar de Pedro? Para Jesus, na mesma hora. Claro. Lembrou das palavras. Então eu estou aqui. Cocorococó. Quando ele olha para Jesus, o que ele vê? Amor. Amor. Ele olhou para Jesus. Ele, naquele olhar de Jesus, ele soube que foi perdoado naquele momento. Me entendem? Judas negou. Quando foi dito para ele, veja bem, quando lhe é dito pelo Espírito de Deus o que ele fez, a Bíblia diz que ele pegou, veja só, entre aspas, se arrependeu.
Ele foi lá e jogou as moedas. Jogou as moedas para os sacerdotes e disse: soltem ele, que mal ele fez. Por favor. De novo, isso é problema teu. Perdão, quem dá é Cristo. Judas fez o que o católico faz. Foi se confessar pro padre. O padre gostaria de dizer: o que eu tenho com isso? Pois é com você. Ele não vai dizer, porque o disfarce hoje é maior. Mas a verdade é que o padre, de fato, não tem nada com isso. Não tem nada com isso. E não pode perdoar pecados. Então, assim como Pedro olhou para Cristo e foi perdoado, e veio o arrependimento como um dom, Judas, que não foi para Cristo, foi para o lugar errado, onde não há perdão, foi e se enforcou. A coisa é igual hoje. Quer ser perdoado? Vai para Cristo. Não vá para o pastor, não vá para o padre, porque não vai achar perdão. A gente não nota que existe justiça própria, né? E Judas, ele quis resolver, assim como ele estragou tudo, ele quis resolver por conta própria. Pedro, como tinha comunhão com o mestre ali também, maior e mais humildade, né? Ele não confiou em si próprio. Depois ele viu a presunção dele e se arrependeu. Quando Cristo estiver prestes a vir, que ele abandonar o sacerdócio, que ele abandonar o santuário, que ele abandonar a intercessão, que ele abandonar a mediação, quando ele coloca as vestes de rei e vem buscar o povo de Deus, o mundo todo estará em angústia. A diferença da angústia daqueles que conhecem a Deus é que eles não confiam nas suas obras, eles confiam em Cristo, enquanto os outros vão procurar obras que possam justificá-los. Essa vai ser a poderosa diferença entre os salvos e os perdidos nesse momento. Os verdadeiros cristãos não vão olhar para si. Quando eles olham para dentro deles, eles só veem erro, pecado e falha. Aí eles olham para Cristo. Pai, perdoa-me. Senhor Jesus, tem misericórdia de mim. Que é o que faziam. E os outros vão procurar obras. Senhor, eu não mato, eu não roubo, eu não faço isso, eu não faço aquilo. Não haverá sossego e não haverá paz nem perdão para os que se auto-justificam. Por isso o sermão inicia com bem-aventurados os humildes, porque deles é o reino do céu. O humilde não olha para dentro de si buscando obras que o justifiquem. O humilde olha para fora dele, sabendo que ele é pecador. Essa é a diferença básica que vai fazer com que salvos e perdidos finalmente se definam. Amém? Amém. Vamos orar?